Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, nossa meditação será dos versículos 13 a 16. Efésios 2, 13 a 16, diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual, de ambos os povos, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Nossa meditação hoje nessa carta, irmãos, foca em um assunto que é lidado por Paulo aqui, que é a unidade. E o objetivo pelo qual Cristo morreu, né, por diversos motivos Cristo morreu para a nossa salvação, mas aqui Paulo mostra um dos motivos que foi a unidade, né, uma nova humanidade que Deus tem proposto. Nós vemos que o assunto da unidade, ele é tratado bastante nessa carta. Essa carta é bastante conhecida, eu acredito que os irmãos sabem para quem ela foi dirigida, né? Foi um grupo de gentios, pessoas que não eram da comunidade judaica, pessoas que, né, como nós iremos ver, estavam alheios às promessas de Deus, à palavra de Deus, mas que agora, com a cruz de Cristo, houve esse ajuntamento, né, essa propagação do evangelho para todas as nações, e essa pessoa, né, esse grupo de pessoas aqui, eram pessoas gentílicas, e Paulo nessa carta explica um pouco, né, na verdade ele explica bastante sobre o evangelho, de maneira bastante profunda, e explicando sobre o evangelho também ele considera as diversas implicações desse evangelho para a nossa vida prática. E como nós vemos, um dos pontos que ele toca, que deveria ser algo prático na vida dos cristãos, é a respeito da unidade. Né? Alguns pontos interessantes de se notar nessa carta, o versículo 9 e 10 do capítulo 1, em que Paulo vai dizer assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão na terra, tantas que estão no céu como as que estão na terra. Então nós vemos aqui Paulo falando, né, a respeito do propósito de Deus para o mundo, que se baseava em congregar todas as coisas em Cristo. Nós vemos também, no capítulo 4, no início do versículo, nós vamos ver Paulo exortando aqueles irmãos a agirem de maneira a se manterem unidos. Quando ele vai falar: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós percebemos aqui que Paulo vai exortar aqueles irmãos a terem determinadas características que acarretariam, né, na unidade daquela igreja. Então ele vai falar: humildade é uma coisa, mansidão, longanimidade, suportar, né, a capacidade de você ser, de alguma forma, lesado por outra pessoa, e você suportar aquilo, né? Eu não acredito que seja naquele sentido de suporte, mas aqui são características de coisas que mantêm a unidade, né? Características e virtudes que fazem com que as pessoas mantenham a unidade, não existam intrigas na igreja. E depois, no versículo 4, a gente vai falar, né, um só corpo, um só espírito, um só batismo, um só Deus, uma só fé e tal, mostrando, né, os motivos pelos quais aqueles irmãos deviam ser um. Não deveria haver divisões e contendas na igreja. E no nosso versículo aqui, no nosso texto, não é diferente. Paulo também vai explicitar essa questão da unidade e vai enfatizar bastante a respeito de Cristo ter morrido com esse objetivo de unir, né? Um dos mistérios ao qual foi revelado por Deus,
né, no Evangelho é justamente essa questão de aquele que era povo, né, apenas povo judeu, agora não era mais o único povo, a única nação que seria salva e aceita por Deus, mas sim todas as nações. Versículo 13, ele começa: mas agora em Cristo Jesus. Né? E é evidente quando nós vemos isso, o que nós fazemos é olhar para o contexto, porque antes Paulo estava falando da situação anterior daqueles irmãos. Versículo 11, né, ele vai falar para eles se lembrarem que em outro tempo eles eram gentios, né, eles eram alheios à religião de Israel, a religião judaica, né, eles eram chamados pelos israelitas de incircuncisos. No versículo 2 vai falar, eles estavam sem Cristo, né, no sentido que eles não tinham nem mesmo essa expectativa, como os judeus tinham, de esperar um Messias. Eles estavam sem Cristo, eles estavam, né, separados das promessas também do povo de Israel, então eles não tinham a esperança que o povo de Israel tinha e não tinham nem mesmo Deus. Porém, mas agora, como ele fala no versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, com Cristo, ele vai mostrar que aqueles que estavam longe agora se achegam a Deus. E uma coisa que ele fala é que é pelo sangue que eles chegaram perto. Então, Paulo enfatiza que a morte de Cristo é que proporcionou essa junção entre dois povos. Nessa transformação está ligada àquilo que Jesus fez ao morrer na cruz. Isso não é a única referência que Paulo faz à morte de Cristo, ele vai falar também sobre a carne, né? Na sua carne desfez a inimizade, como também pela cruz reconciliar. Então nós vemos que Paulo enfatiza a questão da união entre gentios e judeus ao sacrifício de Cristo, mostrando que um dos objetivos pelo qual ele morreu era essa unidade. Versículo 14, porque ele é a nossa paz. Então aqui ele vai falar de paz, e quando nós falamos de paz, né? Acho que para muitos incrédulos, uma coisa que vem na mente quando se fala de paz é paz interior, né? Paz espiritual. Estar em paz é eu estar com as dívidas quitadas, estar bem com a minha família, sem guerra com ninguém. Isso seria paz para muitas pessoas. Para um cristão, quando nós falamos de paz, muitas coisas vêm à nossa mente, né? Uma delas é a paz que nós temos com Deus, é a paz que nós temos pelo fato de nós sabermos da nossa nova situação perante Deus, de sermos salvos, então nós temos essa paz por conta da salvação que nos é concedida, mas a paz que Paulo fala aqui é a paz entre povos, né? Paz entre dois povos que antes eram inimigos. Continuidade aqui do versículo 14 diz: o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Então, o que causava essa separação, né? Essa separação era causada pelas ordenanças, né? Por esses mandamentos relacionados à ordenança. E aqui parece que Paulo quer enfatizar o aspecto de Israel como a nação, né? A ordenança que Deus fez, ou a aliança que Deus fez com o povo de Israel, que era o povo exclusivo de Deus, e que o distinguia dos demais povos, né? Os demais eram pagãos, os demais eram gentios, considerados alheios. Mas com Cristo isso foi dividido. Com Cristo já não existe mais essa separação entre judeus e gentios. Então, aquilo que era consistido em ordenanças foi destruído por Cristo. E aqueles que antes eram inimigos agora são considerados também filhos de Deus, participam das promessas de Deus e têm as mesmas expectativas que Deus dá no Antigo Testamento ao povo de Israel. E em si mesmo, derrubando a parede de separação que estava no meio, versículo 15, né? Para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então aqui nós vemos que Deus vai falar, o apóstolo Paulo vai falar sobre a questão de um novo homem ser criado, né? Uma das coisas que nós vemos na Bíblia é que existe uma transformação, e essa transformação, pelo que Paulo fala aqui, consiste também na unidade entre vários povos, várias culturas diferentes. Não é mais aquela coisa exclusiva, não é aquela coisa relacionada a um país, né? O cristianismo, o evangelho não está mais preso a um país, mas sim é algo de múltiplos países, de múltiplas culturas,
E é isso que Paulo mostra aqui, nessa nova humanidade, essa distinção já não existe mais, né? Judeu e gentil, esse país não é. Então, Jesus Cristo quebra isso também ao fazer o seu sacrifício. E no versículo 16, ele diz: "E pela cruz", novamente enfatizando o fato de que é a cruz que produz essas coisas, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, o objetivo de Deus é reunir povos distintos e fazer com que esses povos sejam um corpo, né? As mesmas promessas, tudo aquilo que era antes, aparentemente, só dos judeus, foi manifesto, né, no Evangelho, que agora é para todos. Então, uma das coisas que Paulo vai enfatizar bastante, irmãos, e que é o ponto que eu gostaria de demonstrar aqui, é que o Evangelho, né, não é aquela coisa individualista que muitas vezes a gente pensa, é a minha salvação e isso não tem relação às demais pessoas, né? As pessoas são salvas, mas eu e a comunhão com essas pessoas é só uma consequência da minha santificação e tal. Pelo que nós vemos aqui Paulo falando, é que na verdade o objetivo de Deus ao, é, ao entregar o seu filho, a sacrificar o seu filho, é justamente essa unidade. Quebrar inimizades, quebrar barreiras que separam as pessoas, né? Então, uma das coisas que nós vemos que é enfatizada aqui por Paulo nessa carta e por diversas cartas dele também, né, essa questão da unidade do povo de Deus, Deus formando uma nova humanidade, é algo que nós deveríamos considerar. Né, nós vemos que Paulo, ao lidar com algumas cartas, algumas igrejas e algumas cartas, nós vemos que existiam divisões que eram causadas por besteiras, né? Comida, dias. Em Gálatas, nós vemos, por exemplo, Paulo combatendo aquelas pessoas que estavam querendo judaizar, né, os demais gentios. Eles continuavam falando de Cristo, eles continuavam falando da cruz, mas eles queriam adicionar a cruz e Cristo, mas também você tem que se circuncidar, tem que guardar isso e aquilo. Então, queriam adicionar coisas, características judaicas para pessoas que eram gentias. Então, nós vemos que Paulo ele vai ser bem enfático naquela carta de Gálatas, que isso aí é ir contra o evangelho, né? Esse tipo de característica que você não consegue distinguir aquilo que é essencial, né, que seria o evangelho de fato, e aquilo que é meramente secundário, né, como questões de costumes, de países, religiões, é algo prejudicial. Então nós vemos aqui que isso não é algo só comum naquela época daquelas igrejas. Hoje em dia também nós vemos que diversas divisões em igrejas são causadas por os mais diversos motivos e motivos bem superficiais. Motivos de, né, não é que a pessoa não é cristã, é que a pessoa ela não é cristã do jeito que eu acho que um cristão deveria ser. Ah, ela é até salva, mas ela faz isso, aquilo, então a minha comunhão com ela não é tão boa porque ela tem essa característica que eu não acho certo. Então as divisões acontecem não porque aquilo que é essencial está em questão como o evangelho. São intrigas, são gostos pessoais. Eu já estou me adiantando aqui na nossa aplicação, mas o ponto é que muitas das vezes a gente desconsidera essa característica do evangelho de que Deus veio morrer e trazer unidade, né? Então, se não há unidade, não há unidade em uma igreja, não há unidade entre os crentes, significa que existe uma completa alienação daquilo que Cristo fez na cruz, daquilo que é o sacrifício de Cristo e o objetivo pelo qual Cristo morreu na cruz. Então, vamos para as aplicações aqui. Uma das coisas que eu gostaria de destacar, que é a principal, a mais central nesse texto aqui, é que a nossa visão da cruz de Cristo deveria transformar a nossa relação com os nossos irmãos em Cristo. É enfatizado por Paulo aqui que foi algo muito caro que foi dado por essa unidade. Nós podemos dizer que é algo muito caro que foi dado pela nossa salvação. Nós podemos dizer que é algo muito caro que foi dado para que nós tivéssemos uma eternidade com Deus. Mas aqui Paulo enfatiza que a unidade foi também algo pelo qual Jesus morreu, né? Então não é algo que deveria ser desconsiderado ou desprezado. Se existe uma unidão verdadeira do crente com Deus e uma reflexão desse crente sobre a cruz de Cristo, então deveria haver unidade entre ele e os irmãos da sua igreja. Se não existe, se existe apatia, esfriamento, eu vou para o culto,
Eu acompanho a liturgia, mas eu vou embora sem relacionamento nenhum com as pessoas. Ou nos meus relacionamentos eu vou lá e começo a selecionar. Ah, as pessoas têm um gosto parecido com o meu, as pessoas têm essa característica que eu gosto. Então a nossa divisão, né, com algumas pessoas, ou alguns grupinhos, ou alguns núcleos que começam a se formar na igreja são justamente porque as pessoas têm essa característica de colocar barreiras nas relações, algo que foi destruído por Cristo. Então, se essa pessoa tem esse hábito, provavelmente ela não entendeu ainda essa característica ou aquilo que Cristo fez com o objetivo de causar unidade, né, algo que afetou a vida desse crente ainda. Essas coisas ainda estão muito distantes, essas coisas são, né, algo que eu não desejo tanto, eu não desejo tanto cumprir a vontade de Deus, amar meus irmãos e ver indistintamente, tratá-los indistintamente. Né, a gente vê as coisas como é a minha religião, a minha salvação, é a minha igreja, ok, eu participo da liturgia, mas sem relacionamentos. Se há relacionamentos, é só com aquelas pessoas que eu gosto, aquele irmão que eu acho chato, eu não vou me associar a ele. Então se percebe, irmãos, que existe algo que, né, nessas atitudes que contraria o evangelho. Né, existe um pensamento que mostra a nossa total alienação àquilo que Cristo fez, né? Ele veio para justamente quebrar essas inimizades. Então não deveria haver esse tipo de distinção. Outra coisa que nós vemos é que muitas vezes separações entre crentes são motivados por coisas tolas, né? Nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios lá, a questão de dias, questão de comida. E nós percebemos que realmente, desde aquela época, os cristãos gostavam de brigar por coisas pequenas e banais, né? E hoje em dia não é diferente. Tipo assim, às vezes a gente considera uma igreja não mais da nossa comunhão, porque não é porque a igreja deixou o evangelho verdadeiro, não é porque ela começou a pregar que Jesus não é Deus, não é porque ela começou a pregar Jesus e mais prosperidade, Jesus e mais satisfação psicológica ou algo do tipo. É porque a pessoa lá começou a usar um tipo de liturgia diferente da nossa, gosto musical daquela igreja diferente, eu não acho estranho, eu acho estranho, eu não gosto muito, eu prefiro. Então nós começamos a ver que coisas secundárias são motivos suficientes para a cristão dizer assim, aquelas pessoas são crentes, elas não deixaram o evangelho, mas a minha comunhão com ela é lesada por conta disso e daquilo. Aí ela vem e dá justificativo de algo secundário, muitas vezes. Deveria haver mais, né, conhecimento, né, de que Cristo, ele justamente permite, né, esse tipo de variedade cultural, né? O evangelho ele não é preso a uma cultura específica. Ah, é dessa forma, nessa cultura. Ah, é os americanos nessa cultura especial específica. Ah, não, lá é a igreja nasceu em Israel, então é a cultura daquele povo lá do Oriente e tal, daquela maneira específica. Ou ah, é porque eu acho que essa maneira é assim, assim, assado. Você pode até dialogar, mostrar que é algo mais sábio, tal, a maneira como você pensa, mas não necessariamente você deveria macular a sua relação com o outro irmão. Outra coisa também que gostaria de destacar que é mais a questão de reflexão, né? O porquê que nós deixamos de nos relacionar aos irmãos, né? O porquê nós não temos aquele afinco, aquele apreço, aquele desejo de unidade, né? Qual que é o motivo? O que te impede de ter comunhão com um determinado irmão? É algo realmente essencial? É o evangelho? Aquela pessoa, ela despreza o evangelho ou algo do tipo? Ela está de alguma forma ofendendo a cruz de Cristo, algo do tipo, nós percebemos que na maioria das vezes é simplesmente, né, por egoísmo ou simplesmente por gostos pessoais, ah, não bato com aquela pessoa e tal. Então nós percebemos que essa mentalidade, além de ela ser destrutiva no sentido prático para uma igreja, né, nós evidentemente iremos ter uma igreja que não vai crescer, não vai amadurecer, não vai se unir numa causa em conjunto que deveria ter a igreja, que é a pregação do evangelho. E o que que vai acontecer, né? Além de demonstrar isso, demonstra também que essas igrejas, né, a maioria dos crentes, que estão ali, às vezes estão ofuscando essa característica do sacrifício de Cristo, né? De que Cristo morreu para trazer unidade. Às vezes até no evangelismo a gente tem um certo cuidado, talvez que possa haver por conta dos nossos preconceitos. Ah, aquela pessoa é muito ruim, acha ela muito chata.
muito avarenta, ou aquela pessoa é, sei lá, muito dada a esse tipo de pecado. Então começa a selecionar as pessoas, acho que eu não vou falar o evangelho com ela. Ah, as pessoas já foi um ladrão, né? Essa pessoa é perigosa, não vou falar o evangelho para ela. Ah, essa pessoa já roubou, essa pessoa já fez aquilo e aquilo outro. Ah, essa pessoa é muito agressiva e começa a dar justificativas, separando, né? Selecionando aquelas pessoas que aparentemente são dignas de receber o evangelho, algo do tipo. Então, esse tipo de quebra, ou esse tipo de inimizade, divisão, deveria ser mais, melhor visto por nós, né? Como sendo algo pecaminoso e destrutivo não só pela sua consequência prática, mas também porque é completamente fora daquilo que é proposto por Jesus Cristo, aquilo que foi um dos efeitos causados no sacrifício de Cristo. Então é basicamente, irmãos, essa a mensagem que nós conseguimos entender aqui nesses versículos. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Eu acredito que é um versículo bem simples de entender. Que Deus possa nos abençoar para que as aplicações, né, realmente estejam no nosso coração. Era só essa mensagem, irmão Gabriel.